Glórias ao teu nome, Jesus. Sessenta e 71. Aleluia. Glória a Jesus. Diz assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guarda a tua palavra. O 71. Foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Aleluia, Jesus. Vamos pedir o Senhor para falar conosco. Pai, nós estamos na tua presença mais uma vez, meu Pai. Ô Senhor, que o Senhor, meu Pai, venha nos dar graça. Ô Senhor, que o Senhor venha nos guiar na tua santa palavra, meu Pai. Ô Senhor, nos guia, Senhor, em cada exemplo, meu Pai, em cada versículo, meu Pai. Ô Senhor, também usando cada um dos meus irmãos, meu Pai, para complemento, meu Pai. Ó Senhor, da instrução do Senhor, da mesma maneira, meu Pai, que o teu Espírito Santo vai nos instruir, meu Pai. Instrui também aqueles que vão comentar, para que, Senhor, cada um, meu Pai, ó Senhor, em conjunto, meu Pai, ó Senhor, possamos fazer aquilo que tu queres nessa noite, para a edificação da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glorificado é o santo nome do Senhor. Irmãos, eu estou assim, impressionada, aleluia, Jesus, de como o Senhor falou através dos louvores, aleluia, Jesus. E o Senhor colocou esse ensinamento, aleluia, no meu coração, no dia de hoje, enquanto eu estava orando pela manhã antes de trabalhar, aleluia, Jesus. E eu achei interessante que quando eu estava vindo para cá, acho que antes eu sair, aleluia, o Senhor me deu alguns exemplos, aleluia, Jesus. E quando eu cheguei aqui, a Sara falou comigo assim que ela ia cantar o hino Alto Preço, mas aí como ela ia abrir culto, se eu podia cantar na equipe de louvor. Eu falei, amém. Aleluia, Jesus. E aí quando nós começamos a cantar, eu percebi, aleluia, que era o exemplo que tinha me vindo. Aleluia, Jesus. E nesse hino, por último, que ela cantou, Não Murmure, também falou muito, aleluia, Jesus, acerca do assunto do ensinamento. E eu fiquei muito impressionada. Eu falei assim, Jesus, o Senhor está, aleluia, tá bem que a Bíblia fala, irmãos, todas as coisas cooperam, aleluia, em conjunto, aleluia, Jesus, para aquilo que o Senhor quer falar. E isso é maravilhoso, isso é tremendo, aleluia. Nós vemos o bom funcionamento da obra de Deus, como diz Paulo, né? Quando todos reuniam, um tem salmos, aleluia, Jesus, o outro tem uma palavra, o outro entrega profecia, aleluia, e tudo se complementa no que o Senhor quer falar com o seu povo, a sua igreja. Aleluia, Jesus, isso é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Hoje o Senhor começou a falar ao meu coração, aleluia, a respeito, muitas das vezes, dos males, das dificuldades que nós enfrentamos. Aleluia, Jesus, que muitas das vezes para nós não é agradável, é verdade. Aleluia, porque ninguém gosta de passar por situação difícil. Aleluia, tem coisas que são dolorosas. Aleluia, Jesus, tem situações, tem provações, tem inúmeras coisas. Aleluia, Jesus, que elas não são agradáveis, né? A gente não pode mentir e dizer que é uma maravilha, porque não é. Aleluia, muitas das vezes dói no físico, muitas das vezes dói na alma. Aleluia, Jesus. E a gente passa, muitas das vezes, por causa disso, o cristão se revolta, murmura contra Deus, não entende o que está acontecendo, às vezes sente que Deus abandonou, que Deus não está importando com o sofrimento dele, com a situação que ele está vivendo. Aleluia, por que Deus não faz isso? Por que eu peço, o Senhor não faz? Aleluia, Jesus. E muitas das vezes nós não nos damos conta, aleluia, de que tudo isso, não é todas as coisas, é óbvio, aleluia, Jesus, mas uma grande parte das coisas que enfrentamos, aleluia, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Aleluia, Jesus, embora seja doloroso de enfrentar. Aleluia, aqui, esse jovem, no Salmos 119, ele entendeu,
Aleluia, Jesus. Quando ele ampliou a visão dele, começou a mergulhar na palavra de Deus, começou a conhecer melhor Deus através da palavra, porque ele exalta a palavra aqui o tempo todo, né? Os irmãos conhecem Salmo 119, é o tempo todo ele falando, é bom ler os seus estatutos, é bom meditar aleluia, na tua palavra, aleluia, Jesus. E aí ele entende que a aflição que ele tinha passado, ele passou por um momento difícil, que aqui ele não explica, aleluia, Jesus, mas ele falou assim, antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra, aleluia, Jesus. E aí ele meditou, né, quando ele chegou nessa compreensão maior das coisas de Deus, esse conhecimento maior de Deus, ele refletiu, aleluia, Jesus. E aí ele vai no Salmo 71, ele falou, foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse os seus estatutos. Aí ele entendeu que a aflição que ele tinha passado, que não era agradável no momento que ele passou, aí ele entendeu, foi bom. E aí ele pôde falar dessa maneira, foi bom eu ter sido afligido para que eu aprendesse os teus estatutos. Olha que coisa maravilhosa. Ele entendeu. Aleluia, muitas das vezes, aquilo que é mal aos nossos olhos, aleluia, tem um caráter didático de Deus, muitas das vezes, para crescimento, para aprimoramento, para a glória de Deus, muitas das vezes. Aleluia, e nós não compreendemos, nós só vemos o lado ruim. Aleluia, a gente só vê o aspecto negativo das coisas. É muito difícil nós vermos o lado positivo daquilo. É muito difícil. Porque está doendo, está machucando, está entristecendo, está fazendo chorar. Aleluia, Jesus. Então não é agradável. Aleluia, Jesus. Tá gerando um desconforto para nós, né? Aleluia, Jesus. Está gerando, às vezes, uma falta, seja o que for. Então, não é agradável. E aí a gente só vê o aspecto negativo. E fica entristecido e magoado com Deus, e Deus não me responde, Deus não me ouve, aleluia, parece que, sei lá, parece que Deus não olha para mim, parece que Deus não gosta de mim, aleluia, Jesus, parece que minha vida, aleluia, parece que o meu destino é esse, parece que se fosse outra pessoa, aleluia, seria diferente, aleluia, Jesus, e a gente sofre com aquilo. Aleluia, mas muitas das vezes, irmãos, tem coisas que é para o nosso bem. Aleluia, até portas que não se abrem. Aleluia, é para o nosso bem. E às vezes a gente nem se dá conta daquilo. A irmã até testemunhou ali. Aleluia, Jesus, né, que ela queria um serviço e ela ficava triste, né, aflita. Por que as portas não se abrem? Aleluia, Jesus, uma aflição, uma tristeza. Parece até que Deus nem estava ouvindo, né, irmã? Aleluia. E aí ela não sabia, irmãos, que Satanás, ele tinha um plano no lar dela. Aleluia, mas Deus, ele sabia. Aleluia, e ela precisava estar em casa para cuidar dos seus filhos, porque Satanás queria tragar seus filhos. Aleluia. Então, foi doloroso? Foi. Aleluia. Aquilo deixou ela desconfortável? Deixou. Aleluia. Até que ela entendeu que aquele suposto mal era para o bem da sua casa, para o bem da sua família. Aleluia, Jesus. É assim que Deus trabalha. Aleluia, Jesus. Agora, é difícil, irmãos. Aleluia, Jesus. Mas que nós possamos pedir o Senhor. Aleluia. Hoje mesmo eu dobrei meu joelho e eu falei, Senhor, me ensina a ver. Eu já pedi isso outras vezes, mas eu falei de novo. Aleluia, Senhor, me ensina a ver o lado positivo. Aleluia, das coisas que são más para mim. Aleluia, mas para o Senhor é um bem. Aleluia, me ensina, aleluia, a ver o lado positivo. Aleluia, é isso, irmãos. Não é que você é otimista, né? É que tem muita gente que tem otimismo carnal. Aleluia, sempre vê o lado bom das situações, mas muitas das vezes o otimismo carnal faz a pessoa procurar lado bom, às vezes em situação que nem tem. Situações que é até do demônio. Aleluia, mas, né, por exemplo, que o diabo entrou na casa, destruiu tudo, mas graças a Deus, né, derrubou a casa. Aleluia, Jesus, mas é o diabo que entrou ali. A irmã Valéria?
ensinamento poderoso da parte de Deus para nós. Eu lembrei de Sara e Abraão. Quando Sara falou com Abraão para despedir Agar com o seu filho, né? Porque Ismael não ia dar junto, né? Com Isaac, porque ele estava provocando. Ele viu aquilo que era mal. Ele não gostou daquilo, só que o Senhor falou que a Sara estava certa. Para ele foi algo triste, porque era o filho dele, né? Ismael era filho dele com Agar. E aí, de repente, a esposa fala assim: olha, despede esse menino, ele não vai herdar com meu filho, né? É filho de mães diferentes. E isso deixou ele entristecido, ele era pai, né? Aleluia, Jesus. Só que o Senhor falou com ele: não pareça mal os teus olhos. Sabe por quê, irmãos? Ele ia ter problema. O Senhor tinha uma promessa específica com Isaac. E desde mais novo, o Ismael já estava provocando. Aleluia. A Agar provocava a Sara. Aleluia. O filho dela provocava o Isaac. Ele ia ter sérios problemas. Aleluia. Até mesmo alguns tropeços, alguns impedimentos. Provavelmente se criaria uma inveja. Aleluia, Jesus. E ele ia ter muito transtorno. Aí, né, no primeiro momento, para Abraão, aquilo foi doloroso, despedir o seu filho. Aleluia, mas o Senhor falou assim, não, Abraão, pode fazer o que Sara está falando, o que ela está falando não é certo. Aleluia, era um mal aparente, mas era para um bem maior. Aleluia, porque Deus estava vendo lá no futuro o que Abraão não estava vendo. Pedro. Não é só do início, a gente já dá para ver que o ensinamento é muito maravilhoso, né? Eu queria falar duas coisas. Eu queria ler só um versículo do Salmista 119, que eu admiro muito esse jovem, né? Salmo 119, versículo 81. Desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Quando eu li Salmo 119, nossa, eu fiquei totalmente assim maravilhado com o jovem quando eu entendi que ele foi escrito por um jovem, né? Até parece uma coisa assim, mas porque você vê um jovem firme na palavra de Deus, porque você vê ele entendendo isso, dependente da situação, tudo ele recorria à palavra. Se alguém estava falando dele, ele meditava nos testemunhos, estava passando uma tribulação, a palavra. Se ele estava feliz, era a palavra. O querer dele era a palavra. E quando a gente se alimenta da palavra, é a palavra de Deus que sustenta a gente nos dias difíceis. Porque se um homem não lê a palavra de Deus, se um homem não se encher Dá de... mais força para você... Justamente, né? dá mais força, que nem você acabou de falar, para a gente seguir, para a gente continuar, confiança. né? Sim, que nem a igreja de Cristo. A igreja de Cristo segue confiando que Jesus vai voltar. É a palavra que ele deixou para nós e isso nos dá esperança, isso que nos dá força para continuar. Então, esse jovem me inspira muito. E a outra coisa que eu ia falar e também quero ler é que a tribulação, ninguém gosta, né, gente, de passar por tribulação, um momento difícil, né? A gente não vai ser os fortão que vai bancar que ninguém gosta, né? Porque a gente não gosta mesmo de passar por tribulação. Mas o que eu observo, né, que nem para a glória de Deus o pastor e na irmã instrui a gente muito bem, a palavra que Deus também fala com os irmãos, é que a tribulação faz a gente sair mais sábio. Sim. Por mais que ela seja difícil, por mais que ela vai exigir, você vê que você sai mais sábio. Sim. E aquilo que você passou e aconteceu serve para você ajudar outra pessoa. E o que foi custoso, o que foi difícil, um dia vai virar um testemunho e você vai ajudar e testemunhar o nome de Deus para as pessoas. Sim. Por mais que seja difícil, isso verdade. É incrível. E eu lembrei que eu admiro muito Romanos 5, versículo 3. Pode ler? Pode ler. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tá vendo? Aleluia, uma coisa tão, né? Parece ruim, mas olha o quão proveitosa ela é, né? Achei que você ia falar. Irmã Valéria. Aleluia, Jesus. Eu lembrei, foi de Naamã, né? Quando Eliseu mandou ele mergulhar no rio 7 vezes, era o rio mais sujo, né? É verdade. E você viu que aquilo para ele foi um absurdo.
Não, e você vê, ia fazer um bem para ele, ali ele viu como ruim, até que o César falou assim, meu senhor, mas se ele não tivesse pedido alguma coisa mais difícil, eu não tinha feito? Aí ele foi lá, então, e mergulhou, porque Deus também queria quebrar o orgulho dele, né? E quase que ele perde uma obra maravilhosa. Exatamente, né? Deus fez ele descer, né, no rio mais sujo, não foi agradável, ele não queria de jeito nenhum, mas era o que ele precisava. E Deus poderia curar ele de outro jeito? Com certeza. Mas Deus curou ele daquela maneira para quebrar o orgulho dele, né? E quando quebrou ele, que ele viu a glória do Senhor, ele humilhou, aí ele passou a adorar a Deus e não o Deus da Síria, né? Aleluia. Vamos ler Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Até o 15. Até o 17. Amém. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e todos os demais lugares. E muitos dos irmãos do Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Aleluia, Jesus. O 16 e 17. Mas outro, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Ele está falando com os irmãos de Filipos que as prisões dele contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ele entendeu isso. E não era uma coisa legal, né? Aleluia. Ele era preso, açoitado, enfrentava dor física mesmo, né? No físico. Mas ele entendeu, porque na hora que ele foi preso, olha o que aconteceu. Os irmãos não tinham Paulo mais. Aleluia. Então, o que Deus fez? O que aqueles irmãos, né? Na hora que eles viram-se sem Paulo, eles despertaram. Aleluia. Despertaram e começaram a anunciar o evangelho eles, porque Paulo não estava mais. Aleluia. Então, quer dizer, aquilo que era ruim, que parecia um mal, né? Tanto para Paulo quanto para a própria igreja, aleluia, resultou em um bem maior. Aleluia, porque começou a dar frutos, né? Começou a multiplicar, aleluia, os ministros do evangelho. Agora já não era só Paulo. Paulo estava lá na prisão, a palavra não estava presa, é verdade? Aleluia. Mas isso fez com que os outros irmãos também, aleluia, difundissem o evangelho. Então ele reconheceu que o mal que ele estava vivenciando, a provação que ele estava passando, serviu para maior proveito do evangelho. Aleluia, Jesus. Então tem coisas que a gente às vezes não entende. Aleluia, o próprio Cristo, né? Aleluia, ele passou, né, por aquela situação, né? Ele veio, quer dizer, já começa aí. Ele ter que se humilhar à forma, à condição humana, que já era limitada. E só por nós sermos seres humanos, a gente passa um monte de tribulação. Aleluia, na carne, dor física, cansaço, desconforto. É a condição humana. E que ele não tinha isso. Aleluia. Estando lá, aleluia, com o Pai, ele não passava nada disso. Aleluia, já começa daí. Aleluia, ele, né, desce na terra. Aleluia, nasceu na condição humana. Só de ser, irmãos, acho que desde o momento que a pessoa está gerada, já começa o desconforto humano. Aleluia, Jesus, já começa por aí. Aleluia, quando sai para fora, tadinho, aí começa a luta. Aleluia, Jesus. E aí, ele, na hora que ele sai, aleluia, do ventre de Maria, já começou a luta dele. Aleluia, estava confortávelzinho lá.
aleluia, sentado no trono, intocável, não é verdade? Para se rebaixar à condição humana, para enfrentar dores, trabalhos, né? Vamos até ver Isaías 53. Aleluia, Jesus. Já começou por ali. Primeiro. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais indigno entre os homens, homem de dores, e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oi, irmãos, olha esse versículo. Aleluia, Jesus, nós falamos da condição humana, né? Aleluia, Jesus, que por si só já era dolorosa, né? Que ele mudou de status, assim, em pouco tempo. Aleluia, Jesus. Num momento ele era, né, como Deus, né, intocável, sentado num trono maravilhoso. Aleluia, Jesus. E no outro, ele é um ser humano, cheio de dores, trabalhos, cansaço, tristezas que nós padecemos. Aí muda. Olha que coisa. É a mesma coisa que uma pessoa super rica, aleluia, né? Cheio de conforto. Do nada ele sai do conforto, ele vai para a favela. Aleluia, eles falam comunidade hoje, né? Vai para ali. Aleluia, Jesus, né? Vamos por um cubículo. Às vezes dormindo no chão, um exemplo, só para a gente ver, comparar uma situação drástica, uma mudança drástica, né? E Jesus, aconteceu isso com ele. Aleluia, Jesus. E aí, mais, observa isso, irmãos. Além da condição humana, ele não tinha parecer nem formosura. Ele era feio. Ele não era bonito. Né? Numa sociedade em que aparência, às vezes as pessoas olham tanta aparência, né? Em muitos aspectos, Jesus veio feio, né? Ele não veio bonito. Aleluia. E o pior ainda, veio pobre, né? Se ele tivesse vindo na condição humana, já não estava legal. Mas se tivesse vindo pelo menos nascido bonito e rico, né? Melhorava um pouquinho a situação para o lado dele. Não. Jesus veio feio. Aí você fica pensando, meu Deus, mas por que ele tinha que ver feio, né? Por que ele não vinha bonito? Não. Aleluia, ele vai manifestar a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Então, foi tirado tudo. Aleluia. Aleluia, tudo. Aleluia, Jesus. E a Bíblia fala que ele era desprezado. Aleluia. As pessoas desprezavam ele. Por quê? Aleluia, Jesus. Porque ele era feio. Aleluia. Ele era pobre. Aleluia, Jesus. Ele era... ele morava numa terra que as pessoas tinham, num lugar que ele morava, eles tinham muito preconceito. Aleluia, daquilo. Então, Jesus, né? Aleluia, estava numa situação complicada, né? De Deus. Ele vem como ser humano, que já é uma tristeza, né? Rebaixou bastante. Aleluia, nasce feio, que a Bíblia está dizendo que ele não tinha parecer e nem formosura. Aleluia. Aqui, olha o versículo 2. Aleluia, Jesus. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Não tinha nada nele que atraísse a atenção de alguém. Nada nele, né, que fizesse a pessoa querer aproximar dele. Não tinha nada disso.
Aleluia, Jesus, né? Não tinha nenhuma beleza para que o desejássemos. O 3, era desprezado e o mais indigno entre os homens. O mais indigno entre os homens. O mais. Viu? Aleluia, advérbio aqui. O mais. Aleluia. O mais indigno entre os homens. Irmãos, só por aqui, se fosse no dia de hoje, Jesus era para ser complexado. Aleluia, Jesus era para entrar em depressão. Entrar para um quarto, ninguém gosta de mim, todo mundo me despreza. Aleluia, né, eu não tenho aparência. Aleluia. Mas isso não significava para ele que ele tinha uma coisa especial. Aleluia, Jesus. Ele era o Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Ele era amado por Deus. Aleluia, ele tinha uma missão, ele não veio por acaso. Aleluia, Jesus. Aqui, olha. Homem de dores, né? Então, ele suportava muita coisa. Isso aqui tudo antes da crucificação, hein? Isso aí no dia a dia, na vida dele cotidiana. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Olha para você ver. Então, quer dizer, com certeza, que trabalhava igual burro, né? Como diz o ditado por aí. Experimentado nos trabalhos. Aleluia, Jesus. E como um de quem os homens escondiam o rosto, olha aqui afirmando de novo, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Aleluia, rejeitado pelas pessoas, rejeitado pela sociedade. Que coisa dolorosa, não é verdade? Ele experimentou, irmãos, pensa, olha o status dele que ele tinha com Deus antes de descer à terra, né? Amado por Deus, né? Uma legião de anjos o servindo. Aleluia, Jesus. E de repente, ele torna-se homem e os homens desprezam ele. Aleluia, Jesus. E aí o 4 fala assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Quer dizer, aquilo que veio sobre nós, para causar danos sobre nós, ele pegou para ele. Aleluia. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Está vendo? Um sofrimento que ele estava passando que não era por ele. Aleluia, era por nós. Aleluia, Jesus. E as nossas dores levou sobre si. E é engraçado que fala assim, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, como se Deus estivesse permitindo aquilo, como se, nossa, Deus está tratando com ele, ele é ferido de Deus, ele mereceu estar passando por isso, é um castigo sobre ele, como se o problema fosse ele, para estar passando aquilo. Mas a Bíblia vai falar assim, mas verdadeiramente, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, né? Pensando que o castigo era para ele, não era. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Então você está entendendo? Além que todo o sofrimento que ele passou antes da crucificação, até a crucificação, aleluia, Jesus, foi um sofrimento que tinha uma utilidade, que tinha um objetivo. Aleluia, o castigo que ele enfrentou era para trazer paz para nós. Aleluia, Jesus. E fala pelas pisaduras, ou seja, ele foi pisado, moído, aleluia, massacrado. Aleluia. Fala assim, e pelas pisaduras, pelo que machucaram ele, as nossas feridas foram saradas. Aleluia. Os irmãos estão vendo? Aleluia. Ele padeceu. O exemplo de Cristo é o maior. Aleluia. Ele padeceu. Aleluia. Padeceu mesmo. Aleluia. E quando ele foi crucificado, piorou. Aleluia. Que ele enfrentou uma morte terrível. Irmãos, terrível. Aleluia, Jesus. Ele sofreu chacota. Aleluia, eles pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça dele e ainda bateu para o negócio enfiar mais ainda. E tudo isso ele sentindo as dores e caladinho. Porque a Bíblia fala que ele foi como um cordeiro mudo.
Aleluia, um cordeiro. Que cordeiro de inocência, né? Uma pessoa justa, uma pessoa totalmente inocente. Aleluia. E, né? Aleluia, coroa de espinho, dor, aleluia, terrível. E ele não falava nada, nada. Não questionou nada. Aleluia, Jesus. E eles humilhando ele. Ah, profetiza quem te bateu. Aleluia. Profetiza quem foi que te, aleluia, machucou. Aleluia, Jesus. E ele calado. Aleluia, Jesus. E quando colocaram ele na cruz, aleluia, Jesus. Irmãos, terrível. A morte de cruz, o homem vivo. Aleluia, pegaram uma lança e transpassaram ele. Aleluia, Jesus. E depois, aleluia, colocaram ele em cima da cruz e pegaram pregos e varou, aleluia, a mão dele de um canto a outro para pregar a mão na cruz. Aleluia, Jesus. E os pés também. Se a mão doeu, agora você imagina o pé sendo atravessado, aleluia, por pregos enormes. Aleluia, Jesus. E tudo isso, todo esse sofrimento, aleluia, é para que eu e você pudéssemos ser salvos. Aleluia, era para que a porta se abrisse. E nós que éramos gentios, que somos gentios, gentios é quem não é judeu, quem não é de Israel. Aleluia, a porta se abriu para nós também. Aleluia, Jesus. Tudo por causa do sacrifício que ele fez. Aleluia, então foi um sofrimento, aleluia, terrível, não foi? Aleluia, Jesus. Mas tinha, aleluia, Jesus, um objetivo. Era um mal que vinha para o bem. O irmão Manuel, depois o Denilson. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus, glória a Deus. Não, irmã, nada se compara, né, com o sofrimento de Cristo, né, que ele sofreu muito naquela cruz, né, na mão dos judeus lá, mas dá a gente entender também, né, no depassado do tempo, eu lembrei, foi do José, né? Também. Eu lembrei de José hoje. Porque o José, ele sofreu muito também de criança, né? Ele era obrigado a ir pastorear a ovelha, né? Enfrentando lá as feras braba, né? E depois foi judiado também, né? Porque ele foi judiado, ele foi abandonado, ele foi vendido como um trapo que não era ninguém. E depois os próprios irmãos dele teve que se humilhar diante dele. Sim. Né? E o José é tão muito. Deus abençoe pelo comentário. Aleluia, Jesus. Porque José, os irmãos sabem, filho de Jacó, um dos 12, né? Aleluia, Jesus. A Bíblia fala que por inveja os irmãos venderam ele. Irmãos, imagina um jovenzinho, porque ele é novo. Aleluia, esse jovem, ele não era de maior, ele era um jovenzinho, um adolescente. Aleluia, Jesus. Porque tanto que ele nem trabalhava com os irmãos, né? Então você vê porque ele era novo. Porque se ele fosse mais velho, ele estava na lavoura com os irmãos, cuidando do rebanho, né? Não, ele não estava. Aleluia, Jesus. E ele, por causa dos sonhos que Deus deu para ele, né? Porque não era sonho que ele queria, que ele tinha ambição, ele não tinha nenhuma ambição. Aleluia, Deus revelou para ele o que ia acontecer no futuro. E os irmãos ficaram com inveja dele. E, irmãos, e você imagina quando esse menino chega, todo bem intencionado, o pai dele mandou ele lá para ver, irmãos, para ver como é que estavam os irmãos, levar alguma coisa para os irmãos, né? Todo bem intencionado, todo inocente. Eu penso num menino, irmãos, assim, eu fico olhando aqui, estou vendo o Pedro aqui, novinho, agora você imagina, Pedro, você com seus irmãos maiores, toda, né, com muita admiração, né? Porque os maiores protegem os menores, não é verdade? Os maiores protegem os menores. Agora você imagina esse menino tão puro, né? Chega perto dos irmãos para poder ver como é que tá, você estava precisando de alguma coisa, levando o que o pai mandou,
E, de repente, os irmãos começam, vêm para cima dele, vão matar ele. Aleluia, olha o sonhador mó, ele está achando que ele vai ficar acima de nós. Irmãos, é doloroso. Isso foi uma das primeiras partes. Claro que antes ele já era, né? Ele já tinha uma questão com ele. Aleluia. E, de repente, o pai dele era tão protetor com ele, né? Até fez uma túnica diferente para ele, tão protetor, e, de repente, cadê o pai? O pai não está aqui para me defender. Aleluia. O pai não está aqui. Aleluia. E os meus irmãos estão, aleluia, planejando a minha morte. Irmãos, 11 irmãos rodeando ele, 11. Ele sozinho, não tinha ninguém para defender ele. Aleluia, Jesus. E aí, aleluia, Jesus, por causa de Rúben e de Judá, eles ainda nem mataram ele, mas, aleluia, Jesus, eles julgaram ele num poço. Julgaram ele lá dentro de um buraco enorme. Irmãos, olha que doloroso isso. Doloroso. Aleluia, Jesus. E aí, vinham uns ismaelitas, que eram pessoas que vinham, aleluia, eles vendiam, era como se fosse camelô, vendedor, né, viajantes, né, que vendia, trazia especiarias, coisas para vender, aleluia, no Egito, né, e naquela época não tinha transporte igual agora, eles viram, eles vamos vender ele. Gente, imagina, aleluia, um menino, aleluia, um moço, né, tendo cuidado, todo cuidado, o pai amoroso que ele tinha, aleluia, Jesus, né, protetor, e de repente vão vender ele, porque me vender, aleluia, vender ele, vão vender ele como escravo na mão desses ismaelitas, porque eles vendiam de tudo. Então, vai vender também uma pessoa, né, um jovem forte, né, na força toda, leva ele para o Egito com as suas vendas, né, e vende ele lá também. Aleluia, Jesus. E aí, venderam ele. Agora, você imagina esse menino no meio de estranhos, que só via ele como um produto, né? Um escravo para ser vendido. Imagina ele na feirinha do Egito, olha, quem dá tanto? Leiloando ele, de repente, aleluia, Jesus, o Potifar, né? Aleluia, Jesus, compra ele. Aleluia, ele vai trabalhar numa casa como servo, gente. Ele não era servo. Aleluia, Jesus. Ele era um moço que estava na casa do seu pai, que era sustentado pelo seu pai. Aleluia, Jesus. E agora o quê? Ele é um servo, um escravo. Aleluia, Jesus. E ali, irmãos, até ele se adaptar à nova vida. Aleluia. Que sofrimento, longe do pai, longe da mãe. Aleluia. A mãe já tinha morrido, né? Aleluia, Jesus. Mas longe da sua tia, dos seus irmãos, aleluia, Jesus, e ele tem que enfrentar uma nova vida num lugar diferente, né, com cultura diferente, com, né, tudo diferente, e ele teve que se adaptar, se virar ali, porque aquelas pessoas não tinham misericórdia, ele não estava no meio do seio familiar, não, né, aí, para piorar as coisas, a mulher do homem, do chefe, né, o dono da casa, interessa nele, aleluia, Jesus, e começa a querer seduzir ele, mas ele era muito temente a Deus, né? Ele teve uma boa criação, um bom ensinamento, aleluia, tinha muito temor de Deus, foi muito bem ensinado, e ele era muito honesto, né? Foi criado assim, e ele não ia fazer isso com o patrão dele, aleluia, Jesus, e aí ele rejeitou, teve que fugir, correr, aleluia, daquela mulher, para ele não cair em tentação. Aí a mulher vai lá, mente, fala que foi ele que seduziu. O homem acredita, manda ele para a prisão, irmãos. Para a prisão. Aí vai ele, na hora que está adaptando, aleluia, no serviço da casa, porque ele prosperou tanto dentro daquela casa, que o homem confiava tanto nele, que deixou ele como mordomo lá. Aquele que cuidava de tudo, que resolvia tudo, porque era braço direito do homem da casa, né? Aí ele já estava se adaptando. Quando ele está se adaptando, já estava fluindo as coisas, dando tudo bem para ele. O rapaz é lançado na prisão. Aleluia, é lançado na prisão, e na prisão você não sabe. Você apanhou, aleluia, Jesus, né? Um estado deplorável, que prisão não é confortável.
Aí, aleluia, Jesus, na prisão, aleluia, de repente, a mesma coisa que aconteceu. Você vê o cuidado de Deus com ele em todo esse processo. Doloroso, mas Deus estava com ele porque tinha um objetivo, aquele sofrimento, aquela provação. Aleluia. E lá também o carcereiro, né, que cuidava da prisão, confiou tanto nele que deixou os presos por conta dele. Deixou ele fazer o serviço dele, né? Colocou ele como maioral dentro da prisão para fazer o serviço que era do carcereiro. Olha que confiança. E em tudo isso, Deus estava preparando ele. Aleluia, preparando ele, porque ele ia ser um grande líder. Aleluia, ele ia liderar todo o Egito. Ele não sabia disso. Aleluia, Jesus. Mas ele ia liderar todo o Egito. Aleluia, e ele teria que ter, aleluia, estrutura. Aleluia, ele teria que ter capacidade de resolução em momentos de dificuldades. Tudo isso, porque ele ia passar, aleluia, a situação que o Egito ia passar e exigia essa capacidade. E ele foi sendo modelado todo esse tempo. Aleluia, Jesus. E aí, enfim, né? Aleluia, Jesus. O Senhor faz com que ele interprete o sonho de um padeiro, de um copeiro que estava preso lá. E a interpretação deu certinho, era aquilo mesmo, porque Deus que deu. Aleluia, Jesus. E ele falou assim, com o copeiro, aleluia, olha, quando você vai voltar. Você vai voltar, você vai sair da prisão, você vai voltar a servir Faraó. Quando você estiver lá, você lembra de mim. Ô, irmãos, passou 2 anos. O cara não lembrou dele. Aleluia, não lembrou. Aleluia, mas Deus deu um sonho para o Faraó. Como ninguém conseguiu interpretar, aí o copeiro lembrou. Ah, tinha um jovem lá na prisão. Aleluia, que ele interpretou e aconteceu direitinho. Aí mandou chamar ele. Aleluia. E aí ele deu a interpretação. A interpretação do sonho é que o Egito ia passar 7 anos de abundância e depois 7 anos de muita fome. Aleluia. E aí, naquele momento, quando ele não só... Irmãos, ele tinha... Para você ver, ele já não era mordomo na casa de Potifar? Ele não administrava tudo naquela casa? Embora fosse um servo? Para você ver, Deus modelou tanto ele, não administrava a prisão. Aleluia. Na hora que ele fala, ele já dá a interpretação e dá o conselho. Eu te aconselho, Faraó, que você ajunte, aleluia, todo o trigo que você puder e coloca nos galpões ali, aleluia, para se preparar para o período da fome, para que a gente tenha mantimento e possamos vender. Aí o Faraó olhou assim e falou assim, gente, mas acharíamos, como é que fala? Um jovem assim? Aleluia, nós vamos achar uma outra pessoa dessa maneira, nas minhas palavras? Aleluia, não, na mesma hora. Falou assim, então, aleluia, você vai administrar isso. E no meu reino, só eu vou ser maior que você, mais ninguém. Aleluia, e isso era só por causa de uma honra a ele? Gênesis, versículo 38, pode ler. E disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Tá vendo? Não, tá bom. Aleluia, Jesus. Então, os irmãos vê, era só para honrar ele, aquela coisa toda? Não, não era. Aleluia, era para um bem de toda uma descendência. Porque quando veio a fome, o seu pai, lá na terra de Canaã, aleluia, Jesus, e os seus irmãos, lá não tinha mantimento. E eles tiveram que descer no Egito para comprar. E o próprio José fala que Deus colocou ele naquele lugar para que a sua descendência não perecesse de fome. Então, todo o sofrimento que ele passou, tudo cooperou para ele chegar naquele lugar, aleluia, para proteger a sua família. Porque daquela família viria Jesus. Aleluia, da descendência, aleluia, de Jacó viria o Messias.
Olha para você ver todas as coisas cooperando, embora doloroso, foi doloroso o que ele passou. Aleluia. Talvez ele não entendia aquele sofrimento naquele momento. Aleluia, Jesus. Mas aquele mal vinha para um bem. O Denilson. Hoje a gente fica até emocionado quando a gente lê Isaías, essa parte, porque o Espírito Santo revelando a Isaías a respeito do Senhor Jesus. E eu já vi muitos pastores, homens cheios de conhecimento, falando que mas Jesus era filho de Deus, mas a cruz não teve anestesia. O Senhor Jesus passou cada dor e ele sofreu. Tanto que ele não quis tomar aquela bebida que deram ele, porque aquela bebida era anestésica. E ele tinha que enfrentar toda a dor. Então, ele não quis nada para anestesiar ele. E muitas das vezes a gente lê a Bíblia várias vezes e aí passa despercebido o tanto que Jesus sofreu pela minha e pela nossa vida no geral. Porque quando você lê pensando que Jesus era Deus, você vai ter um pensamento. Sim. Mas quando você lê, através do Espírito Santo, que o Senhor Jesus, ele sofreu como homem, todos aqueles golpes, toda aquela humilhação, todo aquele sofrimento, e a gente vê que quando o Senhor Jesus ora ao Pai e fala, Pai, se for possível, passa de mim esse caso, e o Pai se cala, que muitas das vezes a gente, como filho, quando você pede algo ao Pai, você espera receber aquela providência, aquela ajuda. Mas quando o pai se cala, a gente se entristece, porque, sim, nossa, meu pai poderia ter me ajudado. É verdade. Né? E ele, né, gente, ele ficou tão apavorado, tão assustado, como ser humano, né? Exatamente. No momento que ele sabia que a hora dele estava chegando, da crucificação, né, que ele foi orar e ele voltou 3 vezes para falar com o pai. E, irmãos, o suor dele transformou em sangue. Para transformar em sangue, eu já vi até médico explicando, dilatou as veias a ponto de virar sangue, né? Rompeu de tanta tensão, né? De tanta tensão que ele estava sentindo, né? E virou sangue. Né? E ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E quis dizer assim, se for possível, o Senhor não deixa eu enfrentar esse sofrimento, se for possível, o Senhor fazer de outra maneira, o Senhor me livra disso. Irmãos, é um ser humano, gente. Né? Era um ser humano. Né? E só que aí ele falou, contudo, faça-se a sua vontade. E ele foi. Exatamente. Então, a gente vê, e muitas das vezes, a gente tem que pedir a Deus para ser menos natural e ser mais espiritual, porque quando a gente vê aquilo como natural, né, a gente não reconhece o sofrimento do Pai. Né, a gente vê que, não, Jesus passou aquilo ali, mas ele era filho de Deus. O próprio Pai, né? É verdade. Né? Então, ou seja, muitas das vezes, a gente tem que ser menos natural e mais espiritual, porque você vai poder ter um pouquinho da dimensão daquilo que Jesus passou. Exato. Né? Aquele sofrimento, aquele pavor, né? A gente vê o pavor da cruz, o Senhor Jesus sendo açoitado, sendo colocado como rei, aí a gente vê no último estágio da morte do homem, e sendo zombado, né? Então, assim, se a gente olhar isso como natural, eu acho que ainda é difícil, mas quando a gente olha isso como espiritual, você tem uma pequena dimensão do tanto que Jesus sofreu, o tanto que aquela cruz foi difícil, porque aquela cruz não foi feita para um Deus, sim, foi feita para um homem, sim, né? Ainda aquela forma o homem criminoso, né? Exatamente. Então a gente vê que aquele padecer do Pai ali foi na carne, não foi no espírito, não. Ele padeceu na carne. Você vê um prego varando as mãos do Pai de um lado a outro, entendeu? Algo assim, terrível. Né? Aquela dor, a gente nem pode mencionar que quando você corta uma mão, quando você sofre uma quebradura... Gente, meu Deus, dói demais. Sabe? Aí você vê o Senhor quando eu Jesus... quebrei a pontinha do dedo do pé, a mais distante, coisa mais mínima. Meu Deus, eu vi a vovó pela Greta. Então, agora você imagina, né? Tem uma pessoa assim, mas ele era... até a respeito da tentação do Senhor Jesus lá no deserto, seu irmão, não é assim não. Foi tentado o homem, não Deus. Não, Deus não é tentado. Porque senão, para que Satanás vai tentar alguém se não pode poder derrubar? A Bíblia fala, Deus não é tentado e ninguém tenta, né? Exatamente. Então, muitas das vezes,
A gente tem que pedir a Deus para ser menos natural e mais espiritual. Mais Porque a gente espiritual. vai conseguir, talvez não com a totalidade da dimensão que foi o sofrimento do Senhor Jesus, sim. mas o Espírito Santo, na verdade, que a gente sentir que não foi fácil aquela Não cruz. foi fácil. Né? E até, acho que foi a irmã Valéria que falou um dia, né? O sofrimento do pai também. Eu penso assim, que só Jesus sofreu ali, né? Ele que passou a bucha toda, né? Ô, gente, vocês são pais, né? Tem pais aqui. Você pensa, você vê o seu filho passando por isso. Você pensa? Vê seu filho passando por uma coisa dessa. Dói mais do que se fosse em você. Exatamente. Por amor de nós, ele não evitou. Não, é verdade. Sim. Por amor de nós, ele ficou como se fosse assim, não posso interferir. Meu filho tem que passar por isso. Porque esse sofrimento que ele está passando vai atingir muito, e não só as pessoas do presente, mas todos que virão depois, toda a geração que vier de ser humano depois. Né? Então, ele sofreu também. Então, os irmãos estão percebendo que, às vezes, a gente reclama muito do sofrimento, de situações adversas que a gente passa, e não sabe que tem males que vêm para bem. O próprio Cristo é exemplo, José é exemplo, Paulo sofreu muito por causa do evangelho, mas ele falou que ele subjugava o corpo dele, ele sofria, mas ele fazia, eu faço isso por causa do evangelho. Né? E teve frutos através, né, de tudo que ele passou. Jó, gente, assim, Jó foi um dos homens, não foi igual, né, Jesus, mas foi um dos homens que mais sofreu na Bíblia. Né, passou um sofrimento, no mesmo dia, ele perdeu todos os seus filhos. Você perdeu um filho, já é difícil, você perder todos, não sobrar ninguém. E perder tudo que você tem, né? Ele perdeu todos os bens, tudo, ele ficou sem nada. Nada. Né? E depois ainda adoeceu, ficou cheio de lepra. Foi terrível a provação dele. Né? Mas tudo aquilo que ele passou tinha um objetivo de ampliar a visão dele, de crescer mais ainda. E ficou registrado na história. Aleluia, para a nossa instrução, para a nossa edificação. Hoje não tem uma pessoa que é cristã que não cita o exemplo de Jó, que serve de exemplo para nós nas nossas adversidades. Porque se ele passou por isso, a gente está queixando de uma coisa tão pequena, muitas das vezes. Aleluia, Jesus. Né? Então, foi um livro inteiro dedicado a Jó. Aleluia, para nossa edificação, para nós. Ele teve o crescimento dele, o Senhor honrou ele, depois multiplicou, curou. Aleluia, mas isso ficou registrado para nós, né? Então tinha um objetivo muito grande, aquele sofrimento que ele passou. Então, os irmãos estão vendo, né? Como eu disse no início, né? Muitas das vezes é difícil a gente ver o lado bom daquilo que aos nossos olhos é mal, daquilo que aos nossos olhos é doloroso, traz sofrimento, traz desconforto. Aleluia, Jesus, traz dores. É difícil a gente ver. Aleluia, Jesus. Mas tudo isso tem um objetivo. Aleluia. Vamos ler rapidamente Deuteronômio. Aleluia, Jesus. 2 até o 5. Depois vimos-nos e caminhando ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: Assás tendes rodeado essa montanha, enviai-vos para o norte, e dá a ordem ao Deuteronômio? povo. 2 e... 8. 8 e 2. Ah, tá. Eu falei 2? Ah. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou pelo deserto esses 40 anos para te humilhar
e te tentar para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais se o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do homem viverá o homem. E sai da boca do Senhor, viverá o homem. Tudo que Até o sai da boca do 6. Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé esses 40 anos. Confessa, pois no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus, e guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos teus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes e de... Amém. Amém. Os irmãos estão percebendo, aleluia, que quando eles estavam no deserto, Deus permitiu, muitas das vezes, eles ter sede, né? A água não estava disponível o tempo inteiro. Deixou eles ter fome, aqui está dizendo. Esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no seu coração, Deus permitiu um monte de situação dolorosa para eles. Aleluia, Jesus. Para poder ir modelando eles. Aleluia, para poder ensinar eles a confiar no Senhor, na diversidade, porque se não tinha água, de onde vinha essa água no deserto? Aí o Senhor ia lá, manifestava, saía água da rocha. Aleluia, não tem o que comer e agora? Maná veio do céu. Então Deus mostrando, Deus modelando, Deus instruindo através das adversidades, das situações difíceis. Você ia falar? Eu lembrei de 2 versículos, sabe, na mente. Foi de Eclesiastes, que ele fala sobre os dias da adversidade. Eclesiastes 7:15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que... não. 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez a este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tem de vir depois dele. E eu também lembrei, Ju, que até o Pedro falou da questão que quando vem a adversidade, né, torna nós mais sábios. Ele fala sobre isso, Eclesiastes 7:2. Melhor ir na casa onde há luto, onde ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos aplicam no seu coração. Melhor a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa de alegria. Você sabe que muitas das vezes, às vezes uma pessoa muito arrogante, muito dura de coração, quando ele passa por uma adversidade, uma tristeza, ele fica humilde, ele muda, né? Nem todos fazem isso, porque tem gente que é muito duro, né? Mas assim, muda. A tristeza dele faz com que o coração se enterneça, fique melhor, né? Então, até nisso. O último versículo que eu ia ler, eu lembrei de Jeremias 38:17, é que quando, dependendo, né, do momento da vida da pessoa, onde Deus fala com a pessoa que a pessoa tem que passar aquela situação complicada, é melhor a pessoa aceitar e não resistir, como aconteceu com Zedequias. Então, Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel, se voluntariamente saís aos príncipes do rei de Babilônia, então viverá a tua alma, e a cidade não se queimará a fogo, e viverá tu e tua casa. Mas se não saís aos príncipes do rei de Babilônia, então será entregue essa cidade na mão dos caldeus, e eles queimarão a fogo, e tu não escaparás da mão deles. Aí o versículo 39, versículo 5 fala: mas o exército dos caldeus os perseguiu e alcançaram Zedequias. Ele não quis, né? Ele não quis ouvir a voz de Deus. Nas campinas de Jericó, e prenderam, e fizeram ir a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a Ribla, na terra de Ramate, e ali o sentenciou. Amém, amém. Aleluia, tá vendo? Aleluia, Jesus. Esse homem, porque era difícil para ele se entregar, né? Ele não queria se entregar. E o profeta falou assim que Deus estava ordenando que ele se entregasse. Então, era uma situação difícil. Né? Não era uma situação agradável. Você se entregar assim, de mão beijada, era doloroso para ele. Mas o Senhor falou que era para ele fazer daquele jeito. E se ele tivesse feito daquele jeito que Deus mandou, ele ia ver o bem. Mas, pelo contrário, ele não quis passar por um sofrimento, né, vamos dizer assim, algo imposto por Deus. Ele quis sair, fazer do jeito dele para se livrar do que ele considerava difícil e caiu num pior. Né? Porque aquilo que vem de Deus, o sofrimento, as situações, as provações que vem de Deus é didático, é para o nosso bem. Agora, quando a gente caça com a nossa própria mão, quando é do inimigo, aí é problema. A irmã Valéria, rapidamente.
Eu lembrei do salmista Davi, né? Quando ele estava lá no campo, né? Ele sofria, coitado, porque ele tinha que matar o leão, tinha que matar o urso, né? Mas aquilo foi bom para ele, porque quando Deus precisou usar ele para poder enfrentar o gigante, né, dos filisteus, o Golias, ele teve capacidade. E você viu que ele foi perseguido, Saul perseguiu ele, mas aquilo também Deus estava preparando ele, porque ele ia guiar um grande povo, ele ia ser profeta do povo. Todo o sofrimento que ele passou ao longo se viu, aleluia, na hora que ele se tornou rei. Amém, irmãos? Aleluia, Jesus. As horas não nos esperam. Aleluia, vamos receber o diácono Denilson com palmas e glória a Deus?